Hoje abordaremos a figura de Naamá, um personagem de destaque nas Escrituras Sagradas, referenciado no Velho Testamento da Bíblia. Ela era uma princesa originária de Amon, filha de Ramum, o monarca dos Amonitas. A narrativa de Naamá é encontrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 21 e 31. Segundo as Escrituras, Naamá se casou com Salomão, o renomado rei de Israel, famoso por sua sabedoria e riqueza. Embora a vida de Naamá esteja cercada de enigmas, conseguimos obter diversas informações valiosas, tanto da Bíblia quanto das tradições judaicas, para apresentar todos os detalhes neste vídeo. Por isso, acredito que mereço que se inscrevam no canal e deixem um like para apoiar a divulgação do nosso trabalho. Sendo filha de um rei, Naamá foi criada em um meio repleto de opulência e privilégios. Seu enlace com Salomão, uma das figuras mais poderosas e marcantes na história de Israel, representou sem dúvida um marco de grande relevância política e diplomática. A aliança de Naamá com os Amonitas gerou consequências significativas, considerando a inimizade histórica entre israelitas e amonitas. Os amonitas, descritos frequentemente como adversários dos israelitas na tradição bíblica, descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e mantinham uma longa história de rivalidade e disputas com o povo de Israel. Assim, o casamento de Salomão com Naamá suscitou críticas entre os israelitas mais tradicionalistas, preocupados com a possibilidade dessa união afetar a integridade religiosa e cultural de Israel. É crucial recordar que Salomão já havia se casado anteriormente com a filha de um faraó, um matrimônio reconhecido como legítimo entre monarquias. Contudo, ele se deixou seduzir por várias mulheres estrangeiras de diferentes culturas, incluindo Naamá. O aspecto mais problemático dessa questão foi a incapacidade de Salomão de se controlar, acumulando ao longo de sua vida um número extraordinário de esposas e concubinas. Conforme descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, ele teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, apesar dos inúmeros avisos de sua mãe sobre os perigos que essas mulheres poderiam representar. Salomão não deu muita atenção às consequências e continuou a se envolver com mulheres de diferentes nações, incluindo Mônica e Titas, que seguiam religiões distintas, adorando deuses alheios à sua fé. Contudo, foi seu profundo amor por Naamá que mais profundamente afetou e complicou sua vida, pois esse relacionamento superou as barreiras culturais e políticas daqueles tempos, levando-o a tomar decisões que repercutiram negativamente tanto para ele quanto para o reino de Israel. A intensa paixão de Salomão por Naamá fez com que ele tolerasse e até adotasse práticas de culto a deuses estrangeiros, influenciado pelos hábitos de sua esposa, o que desafiou os preceitos básicos do judaísmo. A trajetória de Salomão serve como um exemplo notável de como um monarca, que inicialmente servia ao único e verdadeiro Deus, pode eventualmente desviar-se de seu caminho. A Bíblia relata que, embora tenha começado seu reinado em adoração ao Senhor, Salomão acabou sendo influenciado pelas suas esposas estrangeiras, incluindo Naamá, erguendo altares para seus deuses. É interessante observar que Salomão não foi o único rei a agir dessa forma. Seu pai, o rei Davi, também teve várias esposas, sugerindo um padrão comportamental. Contudo, a Bíblia, especificamente em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, já havia alertado que os reis de Israel não deveriam acumular muitas esposas, pois isso poderia desviá-los espiritualmente. Apesar de sua notável sabedoria em vários domínios, Salomão escolheu ignorar as orientações bíblicas, desviando-se do caminho prescrito. Sua inteligência é amplamente reconhecida, exemplificada por histórias como a da disputa materna de um bebê por duas mulheres, onde propôs dividi-lo ao meio para revelar a verdadeira mãe, evidenciando sua astúcia. Salomão também era versado em uma vasta gama de conhecimentos, desde a compreensão da natureza até a autoria de provérbios e cânticos, documentados no Antigo Testamento, nos livros de Provérbios e Cântico dos Cânticos.
Apesar de suas ações, a divisão do reino de Israel foi uma consequência direta de suas escolhas. 10 tribos se tornariam independentes sob a liderança de Jeroboão, enquanto apenas uma permaneceria fiel a Salomão e sua linhagem. Esta profecia de Isaías alertava que a coesão do reino de Israel estava prestes a ser rompida. Ao tomar conhecimento desta profecia, Salomão identificou Jeroboão como uma ameaça à continuidade de seu governo. Em resposta, dominado pelo temor de perder seu poder e domínio, Salomão reagiu de maneira extrema, tentando eliminar Jeroboão. Essa tentativa de assassinato evidenciou o crescente clima de tensão dentro do reino de Israel. Porém, com a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao poder, Jeroboão ressurgiu como uma peça-chave nos conflitos subsequentes. A realização da profecia de Isaías desencadeou uma sequência de acontecimentos que culminou na divisão do reino de Israel. O reino do norte, sob a liderança de Jeroboão, formado por 10 tribos, e o reino do sul, governado por Roboão, composto pelas tribos remanescentes. Essa separação iniciou uma era de agitação, conhecida como o cisma, gerando profundas consequências políticas e religiosas. O governo de Roboão, marcado por decisões desastrosas, foi um divisor de águas na história de Israel. A elevação de tributos e a negligência de Roboão em atender às demandas populares rapidamente minaram sua liderança, conduzindo a um declínio em seu reinado, caracterizado por uma economia fragilizada, instabilidade política e descontentamento contínuo entre o povo. Jeroboão, então, ascendeu como o primeiro monarca do reino norte de Israel, após a cisão dos reinos de Israel e Judá. Para evitar que seu povo continuasse a realizar suas práticas religiosas em Jerusalém, Jeroboão adotou medidas extremas para assegurar o controle religioso. Ele criou 2 estátuas de bezerros de ouro e as instalou nos altares de Betel e Dan, persuadindo os israelitas a venerar essas figuras, ao invés de peregrinarem a Jerusalém. Esta ação controversa teve repercussões duradouras, transformando o bezerro de ouro em um emblema de apostasia e idolatria na trajetória de Israel. Certo dia, enquanto Jeroboão prestava culto em um desses altares, um profeta anônimo apareceu e profetizou que um herdeiro de Davi viria a destruir esses altares idólatras e até utilizar ossos humanos em rituais sobre eles. De forma surpreendente, essa profecia foi realizada séculos mais tarde pelo rei Josias de Judá, que implementou reformas religiosas significativas, cumprindo as previsões feitas pelo profeta misterioso. A saga de Naamá nos ensina que até os líderes mais sábios e influentes podem sucumbir ao pecado e à renúncia de sua fé quando se deixam influenciar por elementos externos, como casamentos arranjados e alianças políticas, comprometendo sua fidelidade ao Deus verdadeiro. A escolha de Salomão em erigir altares dedicados aos deuses pagãos de suas esposas, influenciado por Naamá, marcou o início de uma era de declínio espiritual e agitação política, que eventualmente levou à divisão do reino de Israel. Esta narrativa sobre a influência de Naamá sobre Salomão serve como um aviso poderoso sobre como a sabedoria e a fé podem ser desafiadas, mesmo nos momentos de grande poder e triunfo. Assim, é uma história que nos convida a refletir sobre as forças que moldam nossas vidas e a importância de aderir resolutamente aos nossos valores, mesmo diante de tentações e pressões do exterior. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para não perder futuras publicações. Que Deus esteja contigo.